determinada linha dele, mas pronto, muito eu bem. tive essa sensação. Daí perguntar a quem de direito. E eu estou-te a dizer que só se for por via do convívio, que a pessoa assimila, não é? O ADN suga-te aquilo que eu tenho, porque eu não sei, não pensei em nada. Aliás, quando fala da poesia, neste seu livro diz: essa luz doce e caótica da poesia não ilumina todos os espíritos. Doce porque embala, doce porque sabe mentir, doce porque é a sua característica mais simples e mais rapidamente concebível. Caótica porque tem esse tempero de incógnita felicidade, de inquietação, de transtorno, um querer, um não querer, um remexer, exaltamento, máscara de todas as cores, afago, recuo, afago. É esta a combinação que ocorre algumas vezes, poucas vezes. E a ciência lá vai esfriando estes arroubos sentimentais. Afinal, tudo se transmite. Gene após gene. Já vem de longe. Espero que não tenha nunca um fim à vista. E continuamos a falar da poesia. É um estado escrito. Vocês não estão nada apaciguados a caô. Não, mas é verdade. Estou ali pintado. Sim, mas eu quero dizer, mas eu escrevi isso convictamente. Tem cá uma outra passagem do Marginal onde escreve: as coisas repetem-se, a vida repete-se, tenho a certeza. Se vamos juntar estas duas partes, então, onde é que isto leva, Cristina? Pois não, mas é assim. As coisas transmitem-se gene após gene, depois com certeza. E o facto é que estamos em 2013, fora os outros 2000 e não sei o que é que nós não conhecemos, porque o 2013 é recente, é de ontem, foi ontem. O ano zero foi ontem, na idade do planeta, não é? O facto é que isto tem-se vindo a transmitir gene após gene, e eu espero que realmente não deixe de se transmitir, porque senão então, quando não houver poesia, nem houver... A gente pode associar a ciência à poesia, não é? Pode associar, pode e deve. Pois, a minha fé também vai muito na ciência e na poesia também. Também acho que sim. E o humor? Onde é que entra Qual? o humor? O humor? H-U? H-U, como a cola. Qual humor? O humor, onde é que entra nesta equação toda? Disse: a minha esperança é na poesia. Não foi o que eu vou dizer? Foi. E o humor? Onde é que entra nisto tudo? Eu estou a dizer isto por uma razão muito simples. O seu pai tinha, de facto, um sentido de humor peculiar. Sim. E aqui há tempos eu encontrei no YouTube uma apresentação de um livro feita pelo Vítor Silva Tavares, das edições e etc., onde ele conta um episódio que aproveito para lhe perguntar se recorda, se conhece, se sabe, se é a invenção dos deuses, etc. Que ele ter-se-á virado para o seu irmão Frederico, quando este fez 30 anos, e ter-lhe-á dito mais ou menos isto: quando nasceste, eu tinha 30 vezes a tua idade. Hoje, tenho apenas 2 vezes a tua idade. As duas uma. Ou eu estou a ficar mais novo e tu mais velho, ou a matemática é uma batata. Não faço ideia. Desconheço. Não sei. Nunca ouvi. É a primeira vez que estou a ouvir isso. E como se diz em bom português, cola a bota com a perdigota. Isto faz sentido. Ai, colar. Sim. Colar. Eu adorei esta loja. Sim. Isto vindo de um matemático, reparem. Mas o meu pai tinha... De facto. Aliás, desculpe, não sei se posso pegar... Claro que sim, naturalmente. Eu dediquei aqui uns parágrafos à ironia dele. Ele tinha uma ironia... Era a faceta mais extraordinária que eu encontrei numa pessoa. Quer dizer, acho difícil encontrar-se. A ironia que ele tinha era dificílima. Era constante, diária, era muito difícil. Não é a aceitação, porque isso, a pessoa estava habituada, convivia, portanto estava habituada a ouvir aquilo. Mas ele era de tal maneira irónico que uma pessoa que não o conhecesse... para já podia não perceber, mas se percebesse, ficava sem palavras, penso eu, como eu assisti várias vezes. Ele tinha uma ironia acutilante, aquilo era um dardo envenenado na ponta, e aquilo ia lá direto, mas com uma elegância, uma finura, uma elegância, mas aquilo era mortal. A pessoa se dissesse... Eu lembro-me, adolescente, às vezes dizia coisas e tal,
E ele era um pequenino dardo, estás a ver? Assim, muito pequenino, mas ia-te direito ao centro da testa. Ficava ali, tá! Tu ficavas, recebias aquilo e pronto, era muito estranho, mas era muito irónico. Era uma ironia inteligentíssima. É porque eu antes, de facto, conheceste o meu pai, não conheceste? Não. Isso Isso eu também. conhecer. Eu conheço, já conheceste. Pois Pois era uma pessoa extravagante, no sentido de não ser de facto vulgar, não era uma pessoa vulgar, não era. Era uma pessoa, e pronto, está aqui descrito como uma pessoa que... Há dois livros que o descrevem muito bem. Eu estou a dizer muito bem, desta é a parte, e que perdoem-me isto que eu estou a dizer, mas eu acho que como filha e como convivente com ele durante tantos anos, acho que o descrevo muito bem. E há um outro livro que ele próprio escreveu, que foi publicado em 2010, que se chama Memórias, foi publicado pela Gulbenkian, que se chama Memórias, que é um livro muito grande, são para aí assim 600 páginas, talvez, ou mais, mas aquilo está reduzidíssimo, porque nós cortámos ali, aquilo eram quase 3.000 páginas, está reduzidíssimo. E esse livro Memórias é um documento, conhecem, com certeza, esse é um documento absolutamente extraordinário. Que ele deixou redigir. Que ele deixou, sim, e a minha mãe fez uma compilação daquilo tudo que achava, aliás, falou comigo e com o Frederico e tal, falámos. É aquele em que ele deixa no final o espaço em branco. É. Conta esse episódio, porque eu sei que eles talvez pode não saber isso, essa parte é importante. Ele redigiu tudo. Ele redigiu as memórias desde que ele nasceu até que morreu, até ao dia, porque ele esteve sempre perfeitamente lúcido e capaz de trabalhar e tudo, até 2 meses mais ou menos antes de morrer. E essas memórias acabou de escrever, creio eu, em 1987. Foi em 1987. E então, na última página, ou na penúltima, já não sei, deixou, portanto, aquela meticulosidade, e a este ponto, ele deixou um espaço em branco, deixou tudo escrito, já mesmo na doença e tudo, o que é que estava a padecer, o que é que estava a fazer, que aquilo foi muito repentino, não se pode chamar propriamente uma doença, foi um acidente vascular, e deixou um espaço em branco para se completar com a data de facto da morte. Portanto, ele sabia que ia morrer em fevereiro, e morreu, e deixou um espaço para se pôr o dia, só faltava o dia. Se ele não sabia, não é? E deixou aquele espaço em branco, e a minha mãe então depois escreveu de facto o dia. Isto, portanto, só uma pessoa de uma meticulosidade tal, não é? De um pormenor que vai ao exagero, é que funciona assim. Mas eu estava a querer ler aqui a tal parte da... Era uma pessoa, pronto, eu hoje já falo dele com muito mais à vontade, digamos. Hoje passaram-se 16 anos, não é? E, portanto, a pessoa já fala no seu próprio pai, já com uma vontade muito grande, mas muito grande relativamente àquele há uns anos que não era impossível, era quase impossível, nem pensar, quanto mais falar. Mas, portanto... Quase que, só um pequeno parênteses, isto quase que nos remete para a conversa de há bocado, dos períodos de tempo, do tal luto próprio, não é? Como começámos esta conversa quase. Pois. Eu disse que ia só ler este bocadinho da ironia. Eu já falei sobre a ironia, se calhar não tem, mas eu posso ler, é pouquinho. Era talvez a característica mais imediata do seu temperamento, da maneira de exprimir o pensamento na atitude diária. Atitude esta que não é nem fácil de entender, nem fácil de aceitar. A ironia é uma arte subtil e revela, em primeira instância, sábio tratamento e aplicação das palavras. Requer sinais de inteligência imediata para se poder perceber se é elogio, se é crítica, se é sarcasmo. Mas no caso de Rómulo, a ironia era incrivelmente sedutora, porque nunca ser magoada. Não eram pedradas palavrosas nem gracejos desajustados. Era a fina ironia, a elegante. E mesmo que fosse para contrariar, ou apreciar, ou criticar negativamente, Rómulo falava de maneira tal que ninguém se sentia tocado ou ofendido. Pelo contrário, percebia-se muito bem o que poderia estar mal.
E os acontecimentos incomuns na família ou na profissão eram contados e traduzidos de um modo completamente diferente do habitual, com palavras distintas e divertidas, embora por vezes de compreensão complexa a quem estivesse adiado do assunto ou fosse menos atento. A sua caricatura mais interessante foi um desenho feito por ele próprio, um autorretrato, em que expõe uns olhos enormes e redondos sob uma testa cheia de rugas. Na cabeça calva sobressai um único e curto pelo, um rebelde resistente. Uma grande graça irónica dele próprio. Na verdade, não parece ter a idade que tenho, mas também é verdade que as peças da máquina começam a dar sinais de desgaste. Mesmo assim, essa extraordinária ironia não o conseguiu salvar da ameaça inevitável, a velhice. Quase que fingiu não dar por ela, pela aproximação dessa ventania destruidora que vai derrubando à sua passagem e todos os dias uma figura por mais imponente e importante que seja. Primeiro é uma aragem que começa a secar e seca. Depois vai aumentando de intensidade, aumentando, até chegar a um ponto em que uma pessoa se torna quase irreconhecível. Também assim aconteceu com ele porque muito viveu. Apesar de tudo, teve esse destino de longevidade. Seria ideal ter permanecido no limbo e nunca chegar a ter nascido. Isso é que era, para não ter que morrer e espalhar as moléculas por aí, ao tal vento, à tal aragem que as empurrará e as fará poisar numa outra terra, num outro rosto, num outro mar. É a pele, é o cabelo, é a voz, são os dentes, são os dedos, os olhos, o fulgor, o fulgir do olhar, os braços, as pernas, os pés. Tudo se aproxima do implacável final, de uma inexorável finitude. Também o corpo começou a dar-lhe sinais evidentes. Eram as pernas a arquear e a fraquejar, os olhos a arder num lacrimejar constante, os dentes a cair, o cabelo a radiar, tal como uma velha árvore, cujo tronco começa a esboroar-se, a ficar oco, mas contudo vai permanecendo ali dignamente vertical, tal como um velho lobo que se arrasta numa vasta e plana pradaria, seguindo um rastro quase desvanecido, mas sempre seguindo em frente até parar solitariamente e adormecer para sempre. Ele sentiu-se aproximar. A partir dos 80 anos deixou de se ver ao espelho quando se arranjava. Sim, fazia a barba todos os dias, mas não observava o seu rosto depois dela feita como fazia antes. Talvez ele não soubesse ou não quisesse acreditar, mas o seu olhar manteve a mesma intensidade e o interesse com que olhava à volta permaneceu até ao último dia. Até àquele dia em que mais uma vez o visitei, sem lágrimas, numa sala gelada do Hospital de Santa Maria. Na despedida, eu sabia que era a última vez que o via. E disse-lhe, anda, vamos para casa. Ele, cheio de tubos no nariz, também enfiados nas veias dos braços, voltou a cabeça, olhou para mim e disse numa aragem distante da voz, nunca mais. Muito bonito. E lá está, não deixa de ser curioso e esta parte nem sequer envolve a preparação desta sessão, os pontos de contacto que de facto há entre estas duas visões da questão da finitude, da questão da velhice. A Máquina de Fazer Espanhóis foi Exatamente. um pouco escrito para, como dizer, Para lidar. para responder à morte do meu pai, sabe? Pois. E por isso, É a mística da escrita. no fundo, a escrita serve para isso. Eu É. escrevi um livro de uma forma, tu escreves um livro de outra forma. Exatamente. E os pais sendo muito diferentes. Por acaso estava a pensar há bocado que eu não cobiço muito o que as pessoas têm, eu cobiço o que eu tenho e quero intensificar aquilo que eu tenho, que eu acho que é o que nós devemos fazer. Mas pensava nisto, assim, o Gedeão era provavelmente o autor que o meu pai mais citava. Era uma figura muito, ainda é uma figura muito popular, que chega às pessoas, que comunica com as pessoas. E o meu pai citava muito e respeitava-o muito. Mas em minha casa não havia livros para miúdos, quando era miúdo, não havia livros. E o meu pai, um pouco antes de haver a moda de se vender às pessoas 15 dias numa casa no Algarve, quando as pessoas eram enganadas para comprarem férias esquisitas no Algarve, vendiam-se enciclopédias de porta em porta, as pessoas apareciam-nos e abancavam um bocadinho dentro de casa e as pessoas, por vergonha, acabavam por comprar enciclopédias e chorrilhos de livros que
que às vezes não serviam para nada. E em minha casa só havia enciclopédias porque o meu pai não conseguia deixar de comprar esses livros. Sobretudo se fosse uma senhora, ele ficava babado e comprava. E, por exemplo, quando estávamos lá em cima, ao teu lado estava a Enciclopédia Lusó Brasileira, que foi aquela enciclopédia de 40 volumes, que depois foram 5 álbuns. E eu lembro-me claramente do dia em que ele comprou aquilo e a minha mãe desesperada, sem saber onde é que ele ia arranjar dinheiro para comprar aquilo. E aquilo era completamente desproporcionado para a realidade da minha família. Porque, de facto, só o meu pai que trabalhava, nós éramos 4 filhos e a minha mãe era doméstica, cuidava de nós, e o dinheiro não chegava para coisa nenhuma. E eu, o primeiro livro que pude ler, o primeiro livro de letras que não fosse do Tio Patinhas, porque do Tio Patinhas acabava por aparecer uma coisa ou outra lá em casa, mas o primeiro romance, novela adequada para a minha idade que eu li, fui eu que a comprei. Tinha 10 anos, foi já quando mudamos para a Vila do Conde, e fui eu que comprei o livro, porque o livro chamou a atenção numa papelaria onde eu ia comprar as canetas e os cadernos para a escola, e fiquei cismado com o livro e queria tanto o livro, e nem percebia porque é que queria o livro, porque não tinha experiência nenhuma com os livros. Os livros para mim eram uns volumes chatos, ilegíveis, desconexos, como dicionário para uma criança, uma coisa desconexa, não tem. Não casa, não há, as letras são ridiculamente pequenas. E por isso, embora o meu pai respeitasse muito os livros e os autores e fosse uma pessoa culta, eu cresci sem livros. E depois fico a pensar como é que terá sido ser filha do Gideão e ter, por exemplo, livros que o próprio pai escreveu adequados para os miúdos. Era quase como se, além de ter os livros, ter o autor dentro de casa e poder a toda a hora, é quase ter o médico em casa, não é? Pois. Passar a receitinha. A menina hoje vai ler isto, a menina precisa de ler isto, vai fazer bem ler isto. E isso... Mas não é fácil, não foi fácil. Não foi nada fácil. Não foi, porque, para contar em pouquíssimas palavras, quer dizer, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, cujos viveram 57 anos, casados, e há um irmão, que é o Frederico, que é filho do primeiro casamento do meu pai, que a minha mãe o apanha, portanto, muito novo, com 8, 9 anos, 10, por aí. O meu pai foi colocado no Liceu de Dom João, portanto, o Frederico cresceu, começou a estudar, foi para o Porto estudar, portanto, há pouco contacto na minha vida com ele. Agora há mais, mas na altura não havia. Mas, isto para responder ao Walter Hugo, como é que é? É assim, o meu pai foi colocado no Dom João III em Coimbra, nós mudámos, eu tinha 3 meses para Coimbra. Sim, muita gente, agora um entre parênteses, muita gente me pergunta como é que é ser filha de e ter crescido. Pronto, as pessoas têm curiosidade, é natural, não é? Pronto, é naturalíssimo. E eu também naturalmente respondo. Mas não é uma resposta agradável, quer dizer, não é agradável o que eu quero dizer, é uma resposta que... Não foi fácil. Não. A reação mais imediata... Não, porque nós mudámos para Coimbra, portanto eu tinha 3 meses de vida. Nasci em novembro, fomos para Coimbra em fevereiro. Tivemos lá em Coimbra 7 anos. 7 anos esses em que eu não conheci um ser humano igual a mim. Portanto, da minha idade. Hoje isso é impensável. Eu tenho 3 filhos, que foram para a escola aos 3 anos, aos 2, não sei o quê, não é? É impensável. Mas eu realmente cresci 7 anos com um homem e uma mulher que para mim eram cavernícolas, quer dizer, eram de idade, uma coisa, não é? Estás a ver? Meu pai já tinha, quando eu nasci, 40 e tal anos, não é? A verdade é esta, portanto, eu em 7 anos, nunca fui à escola, também há esse pormenor. Portanto, eu vivi naquela casa... Mas lias os livros sobre crianças e dizias assim, onde estão as crianças? Não, porque eu até... porque eu até aos 7 anos não li. Eu aprendi a ler e a escrever em casa, com a minha mãe, mas não li.
Não li, porque eu tinha uma grande... Esta semana, por acaso, recebi as fotografias dessa casa onde vivi. Foi um senhor que me teve a bondade de mandar essas fotografias. A casa hoje já não é assim, mas a vivenda para trás tinha uma... Era alugada, tinha uma quinta grande para trás e para a frente um jardim. E eu vivi esses, e lembro perfeitamente disso, sempre na terra, sempre sozinha, sempre ali na terra. Brincando com a terra, com os flores, o meu dia era passado ali. A não ser que tivesse a chover. Se não tivesse a chover, eu estava na parte de trás que tinha burros e figueiras, ou estava na parte da frente que tinha flores. Pronto. E assim vivi 7 anos da minha vida. Portanto, quando viemos para Lisboa, é que eu como fui para a escola, de facto, a primeira vez, e é que eu começo a ter interesse pela leitura e comecei a escrever as primeiras coisas, já nos 8 anos. Comecei a escrever imenso, e entre os 8 e os 10 anos eu escrevi imenso, escrevi muitas histórias. De repente descobri aquilo tudo. Então, a minha mãe e o meu pai escreviam longas listas de livros que eu podia ler, ou que devia ler. E eu, aos 12 anos, tinha lido o Fausto. Isso é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Então não foi fácil. Não foi nada fácil. Eu tinha lido, isto é verdade. Eu hoje em dia, claro, perguntas-me se percebeste alguma coisa, não. Mas lá que o papei, e depois com os respectivos interrogatórios. E algo lá ficou. Algo lá ficou. Mas depois faziam-me interrogatórios. Eu era, quer dizer, perguntavam, mas tinha um rol de ler. E eu comecei, lembro-me que aos 11, 12 anos li tudo o que havia do Camilo, e eu adorava o Camilo, adorava e adoro o Camilo. O meu pai, nós tínhamos milhares de livros em casa, porque ele colecionava livros. Não tinha os livros todos do Camilo, o meu pai trazia da biblioteca do liceu, trazia, eu lia, levava, trazia outro. Já leste? Já coisa? 2 dias. Ler, levava, bem, 3 dias, depende da grossura do livro, 2 dias, 3 dias. E eu adorava, e realmente devorava aquilo tudo. Mas isto para dizer que quer dizer que a minha vida até aos 14, 15 anos, aquilo foi ler, quer dizer, não havia cinemas, não tinha televisão, nunca tive. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Tinha livros. Era a vida da miúda, era ler livros e responder a interrogatórios. Quer dizer, mas não tem graça. À distância, a pessoa dizer... A distância Mas a distância tem capaz de ter. Exatamente. É claro, depois aos 14 anos, 15 anos, entrei naquela adolescência e aquilo foi a explosão total. Claro. Isto é um bom princípio. Aos 12 anos a minha vida era ler livros e responder a interrogatórios. Impossível não mas era assim. Eles chamavam depois de jantar, ou um bocadinho antes de jantar e tal, senta-te aqui. A secretária, eu sentava e tinha um interrogatório. Era uma coisa fantástica. Mas eu, por outro lado, Aquilo estava tudo fresco, não é? A cabeça retém tudo. Não, a gente não estava a decorar as frases do Camilo. Mas quer dizer, eu tinha... e ainda vos posso contar outro episódio que então eu já tenho que contar este, que é muito engraçado. É muito engraçado e é absolutamente verdade. Isto pode não ter interesse nenhum, mas já que estamos a falar nisto, e eu para terminar aqui, para responder ao Walter Hugo, eu digo: o meu pai escrevia sempre de pé. Isso está aí tudo contado. Escrevia e trabalhava e não andava de carro e andava de pé. O que parece, só um bocadinho parece, o que parece aquele relato do Fernando Pessoa quando fez os entrónios, não é? Sim. Faz questão de frisar que escreveu de pé. Exatamente. É logo o que me fez. Pronto, exatamente. Isso é eu a descrevê-lo no livro. Sim, pois. Ele mandou construir um armário conhecido pelo O Armário à altura dele para poder escrever de pé. Porque ele de facto não se sentava, só se sentava para comer. A verdade é essa. Portanto, ia a pé para o liceu, vinha do liceu, comia, e depois trabalhava até às 11 horas em ponto. E às 11 horas em ponto fechava a luz. E ia-se deitar. Isto era assim. Foi sempre isto, sempre isto. Eu sabia os passos dele todos, eu sabia tudo da vida dele, tudo. Porque aquilo é infalível. Percebe? Não era um robô, atenção. Não era. Era metódico. Pois. E então, naquela minha idade, entre os 10, 11, 12 anos, isto passou-se aos 10 anos. Vocês não imaginam o que é que eu fiz.
Isto é inconcebível. Eu acho que isto não tem 3 filhos. Isto é impensável, eu acho. Mas fiz. E com grande alegria minha, revi no outro dia esse livro. O meu pai estava a trabalhar, a minha mãe também, às umas coisas dela. Eles trabalhavam cada qual em a sua divisão. Às vezes trabalhavam na mesma divisão, dependia das coisas. E eu estava sentada ao lado do meu pai, como tive toda a vida, sempre, até à explosão da adolescência, num sofá. Tinha uma mesinha, assim baixa. Portanto, ele estava aqui ao lado e eu estava na mesinha. E tinha a máquina de escrever. Ele tinha uma máquina de escrever que eu conservo hoje, uma Hermes Baby já. Pronto. E quando ele não tinha a máquina de escrever, eu gostava de escrever à máquina. E então, eu, naquelas tardes de sábados e domingos, eu traduzi um livro inteiro, do espanhol para português, para aí com 400 páginas, que se chama El Mundo em Larga Torta. É um livro de química. Um livro de química, um livro que se dava nas universidades. Isto tem graça, vocês riam-se. Uma miúda de 10 anos traduz um livro de química em espanhol. É o mundo, é larga torta. Só para eu lá, eu traduzia, tinha dicionários ao lado, ele comprou dicionários. Eu tinha dicionários. Eu tinha uns 10 anos dramáticos. Mas eu fiz isto porque ninguém me obrigou. Eu fiz isto porque minha mãe deu uma direção. E no outro dia, já aqui há uns anos, eu vi esse livro. É o mundo. Não, mas Cristina, mas o interessante é pensar assim, hoje. Não pensa nisso como um património, pensa assim, caramba, a precocidade das coisas, com o tempo também a gente também pensa assim, enfim, não tive acesso a isto ou àquilo ou àquilo outro, mas trouxe... Mas as coisas, não há nada, não há casos. Tu foste assim, descobriste aquele livro... Pois é, somos como somos, não há, quer dizer, assim, não dá para ser... Não há. É por isso que eu digo, não cobiço nada de ninguém, no fundo só posso cobiçar o que tenho, no fundo só aquilo que me diz respeito, mas não. Pois, sim, claro. Mas qualquer dizer... Mas quando era miúdo, é uma predestinação. Até aos 10 anos, enquanto estávamos em Passos de Ferreira, havia aquelas bibliotecas da Gulbenkian, que a nossa não era direta, a nossa era mesmo. Porque eu vivia mesmo no centro, então havia uma salinha. Mudaram neste país. Exatamente, havia uma salinha. Só que a senhora que estava na biblioteca era a bruxa má. E então, como eu devia entrar lá com um ar muito... Eu achava que ela era do Hansel e Gretel, sabe? Da Casa dos Passos. Que aquilo era todo chocolate para mim, só que ela não me deixava comer. E porque a mulher tinha, de maldade, tinha a estante pequena de livros para miúdos, que a sala era muito pequena, por isso não era uma biblioteca, não é nada do que as bibliotecas são hoje. Era uma salita, e a estante pequena de livros para miúdos estava atrás dela. Que era exatamente para que os miúdos não mexessem e não estragassem nada. Porque era muito mais importante não estragar o livro do que lê-lo. O importante nos livros é que eles durem a eternidade, não é? Se ler é outra coisa. E então eu nunca consegui convencer aquela mulher a deixar-me visitar um livro. E perguntei 1000 vezes, se fosse lá com o meu pai, com a minha irmã mais velha, com a minha mãe, fosse quem fosse. E a senhora não me deixava dizer que eu não tinha idade para me inscrever. Como na minha família ninguém estava muito virada para ali, embora os meus irmãos e as minhas irmãs sejam mais velhas, nunca consegui convencer ninguém a ir inscrever-se para depois requisitar livros para mim. E as pouquíssimas vezes que eu consegui uma glória foi a mulher deixar-me folhear um livro à beira dela na secretária dela. Que era secante, porque não dava tempo a ler, e ela ficava-me a vigiar o livro e depois estava-me sempre, não se dobra as páginas assim, não se mexe as páginas assim, não se mexe assim. Eu estava à espera que a mulher também me parecia muito velha, se calhar tinha 30 anos. Parecia muito velha e eu, como achava que ela era muito velha, estava sempre à espera que ela morresse. Ela estava, sei lá, de morrer e ia vir para aquele funcionário que espero que seja melhor do que esta bruxa. A mulher não morreu, o tempo não morreu, eu esperava sempre que ela morresse. E eu ando numa campanha nova que é. Você é bibliotecário aqui, não é? Eu ando numa campanha nova que é de convencer os bibliotecários a deixar os miúdos roubar livros. Eu acho muito importante, porque eu acho que uma criança aflitinha para roubar não devolver, não é? Pronto, saca e não devolve. Não, eu acho que uma criança que esteja aflitinha para roubar um livro merece 2 livros. É verdade. Porque uma criança que quer um livro é uma coisa rara, é um bicho muito raro. E por isso deve ser agraciada. Quem roubasse um livro devia ganhar um prémio.
É verdade. Chegasse a casa e disse, roubei um livro, estava lá um chocolate. Tentar convencer os bibliotecários. Outro dia tive num encontro de bibliotecários de escolas em Barcelos, que eram muitos, e então era assim o lugar perfeito, que eles estavam todos juntinhos na plateia, eram pai de 200, e estive a convencê-los, porque de facto a minha memória das bibliotecas, as coisas agora mudaram muito, não é? É que, de facto, mesmo nas bibliotecas de escola, quando eu chego ao ciclo preparatório de antigamente e finalmente me salinho com os livros, não imaginam a alegria de poder entrar, e a empregada era uma trombuda na mesma, não é? Porque as empregadas de escola são feitas para serem trombudas, mas a gente poder entrar e mesmo aturando as travas da senhora, poder pegar num livro e dizer assim, vamos sentar ali quietinho a ler um livro, e ela diz, sim senhor, mas não estrague, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que é verdade é que a gente podia ler. E claro, nunca conseguia arrumar o livro porque eu era muito cagarolas. Mas tinha de ser apanhado de preso. Mas, enfim, vi situações de miúdos que queriam, que não queriam, não sei o quê, e a maior parte dos miúdos não querem saber dos livros, não queriam saber dos livros. E eu acho que passa o estar-se livres. A minha pergunta, no fundo, é a minha ansiedade por imaginar as coisas. Passa muito por isto, que eu acho que a única coisa que nós podemos fazer, a melhor coisa que nós podemos fazer pelos livros e pelos miúdos, é deixar os livros ao pé dos miúdos. Porque vai ser muito difícil, é muito difícil que os miúdos se habituem a ler se não tiverem livros ao pé. E por isso, aquilo que eu fiz para os meus sobrinhos, ou que eu faço para os meus sobrinhos, é abundantemente descarregar livros lá em casa. E efetivamente eles foram lendo, alguns mais do que outros, mas foram lendo, porque a abertura dos livros é que nos pode acabar por transformar em leitores, não é? Se os livros estiverem longe, dificilmente vão chegar lá. Mas pronto, isso era para pedir àquele senhor, uma vez que vocês estão a mudar de casa, não levem os livros todos, deixem as crianças, ponham assim num sítio que saibam que os livros depois levam. Assim. Mas as bibliotecas escolares hoje são maravilhosas. Pois são. Eu vejo com cada biblioteca, porque eu vou muito às escolas, mesmo muito, tenho 3 livros no plano, e vou convidam-me, eu vou a imensas escolas, sobretudo para o norte, de Coimbra para cima. E eu vejo bibliotecas, mas fantásticas, maravilhosas. Há uma então, que é da escola que passa publicidade, a Inês de Castro, que é no Canidelo, é uma coisa. Bem, quer dizer, aqueles miúdos todos têm acesso depois têm milhares de livros, aquelas são coisas maravilhosas, têm parte da informática, têm computadores, têm tudo aquilo muito bem organizado. Se não forem felizes, há qualquer coisa Os bibliotecários são fantásticos. Olha, não tem nada a ver com aqueles armários com a rede fechados, com a rede, uma rede. Já é o terceiro que pede. Aqueles armários com uma rede. Agora é que queres. Queres mesmo que eu não vou mais. Mas eu não queria mais Era esquisito, tinha depois. Eram os armários. E depois tinha a secretária à frente. Gente assim, com aquela gente que era assado. Como é que éramos assim? Não sei. Eu sei que a escola é de facto. Qualquer semelhança entre a escola de hoje e a escola de quando eu era miúdo, eu sou mais velha que tu, ainda era pior. Qualquer semelhança está a galáxias de distância. Não tem nada a ver. E quando a gente ouve falar mal das escolas, dos professores, e disto e daquilo e não sei o quê, eu que corro o país de Coimbra para cima, porque realmente para o sul não me convida, não sei porquê, mas realmente eu corro as escolas e já fui a dezenas de escolas em 4 anos, e eu digo uma coisa, e falo, e fazem sessões com os professores e com os pais e os tios e a madrinha, e o padrinho, e o avô e a avó e não sei o quê, aquilo são anfiteatros cheios. Não tem nada a ver. É outro. Amanhã sai o Jornal de Letras, agora, enfim, eu faço a publicidade da JA. Sai o Jornal de Letras amanhã e eu tenho lá uma crónica e faço uma homenagem a uma professora que conheci agora nos Açores. Fui levado aos Açores por uma professora da escola de Domingos Rebelo e pasmei. E então a minha crónica começa exatamente assim, que diz qualquer coisa como deviam ser postos aviões a voar a noite inteira para os Açores. E todas as pessoas do mundo deviam ter o direito de conhecer a professora Ana Isabel Serpa.
porque a senhora, no meio deste contexto em que se diz que as escolas não se pode, e é verdade que os professores estão a ser atacados por todo lado, coitados, que estão, de repente a escola pública parece que é uma coisa má. Aliás, tudo que é público parece ser uma coisa má, mas a escola pública afeta porque se deixarmos de distribuir a escolaridade, estamos a escolher as pessoas. E estamos a escolher quem já está escolhido. E escolher pessoas é a coisa mais nojenta que pode haver. E podemos escolher, eventualmente, com quem queremos casar ou com quem queremos não sei o quê, se quiser casar connosco, não é? Nem aí a escolha nos compete inteiramente. Mas podemos escolher, para determinados efeitos, podemos escolher. Mas escolher para o acesso à escolaridade é escolher quem vai vingar, quem não vai vingar, quem tem direito a alguma coisa e quem não tem direito. É escolher quem tem direito. A um hospital também. Exatamente. É escolher quem tem direito. Escolher quem tem acesso à informação também não. Escolher quem tem direito, neste sentido tão geral, não pode ser. Por isso, o ataque à escola pública, para mim, é a coisa mais nojenta que pode ter sido inventada. Mas no meio desta coisa toda, chegar lá e ver uma senhora que conseguiu que a SATA me pagasse a viagem, que conseguiu que um hotel me oferecesse a estadia, que conseguiu que os restaurantes me oferecessem a comida, de maneira que eu pudesse ir falar a não sei quantas escolas, à universidade, não sei o que, e tudo, e ela ainda mais não sei o quê. E eu, da altura, percebi que ela já não tinha, que não havia verba para determinadas coisas, e eu oferecia um táxi para aqui, um táxi para ali, oferecia um dos jantares que não estava coberto, oferecia isto ou aquilo, porque eu olhei para a senhora e disse assim: eu não tenho coragem, depois do esforço desta mulher, ela que leva no salário, não é? Que está a levar cortes no salário para ter não tem coragem de vir para aqui feito pançudo e dizer assim: agora paguem tudo, que eu não vou gastar um tostão, que eu não sei. E faço-lhe uma homenagem ao JL porque acho efetivamente que aquela senhora tem a consciência do quanto os livros são importantes para os miúdos e os autores podem seduzir os miúdos para os livros e tudo isso. Por isso já não sei porque é que estou a dizer isto, mas já disse. Há um outro aspecto que vocês têm em comum. A Cristina já se disse que gosta muito dos países nórdicos e o Walter está a preparar um romance que tem a ver com a Islândia. Sim. E sobre o qual diz: Maravilhoso. compadece-me com os personagens. Disseste tudo sobre este livro. Para depois, mais à frente, acrescentares: é muito estranho escrevermos livros porque às vezes sentimos más pessoas. Eu sou muito má pessoa, acho que Eu até se perguntar se este livro já tem título. tem título, mas eu não posso dizer. Mas porquê é que às vezes te sentes má pessoa? Porque as pessoinhas estão ali à espera de serem felizes e eu não as deixo às vezes. Porque estou ali a fazer. Queres ser Deus daquela gente? Se eu pudesse ser Deus, eu tenho uma frase numa coisa qualquer, não sei se num poema, se não entendi qualquer coisa como só Deus faz o mundo imperfeito, porque qualquer um de nós inventava o mundo perfeito. Pelo menos sabíamos com muita facilidade o que eliminar do mundo, não é? Mas Deus, pelos vistos, não soube. E por isso isto é polémico, mas é tão simples quanto isto, quer dizer. Aliás, no Apocalipse dos Trabalhadores, eu lembro que a Maria da Graça, a dada altura, diz: ela, coitada, tem uma vida que é lixada. E eu não sei porque dá para inventar personagens que a vida é terrível. Porque acho que a vida é terrível, acho que a vida não tem. A vida, nós estamos sempre à espera. Estamos sempre à espera de uma adébia, de um momento de ascensão, mas estamos sempre a levar na cabeça. E quando pensamos que vamos ser felizes, isso já é felicidade. A expectativa de ser feliz já é a felicidade, porque provavelmente depois acontece qualquer coisa e nós e perdemos a expectativa de ser felizes, e por isso a expectativa é que já era a felicidade. Mas não é isso que eu queria dizer, a Maria da Graça, à altura, que está no meio daquela vida toda, à altura tem um momento em que alguém a convida para um fim de semana, para uma noite, numa casa, não sei o que, com uma amiga, com um amigo, não sei o quê. E ela está na Quinta da Veiguinha, que é uma quinta que existe, mas que é privada, e ela está na quinta, numa noite belíssima, a beber um copo de vinho, e a ver-se apenas os campos e as cerejeiras. E ela diz assim: pudesse a vida ser só isto, um copo de vinho na mão, a paisagem das cerejeiras, o calor da noite, e a vida era perfeita, eu podia ser feliz. E depois conclui, acho que ela diz qualquer coisa como isto: se Deus tivesse sabido inventar apenas isto, e apenas isto fosse dado a todas as pessoas, e continuamente estivesse não sei o que ela diz, mas
Porquê é que eu estou a dizer isto? Mas é Estava a uma falar do imagem, quê? mas é muito bonito. E que no fundo as coisas podiam ser muito mais simples e por isso. Mas tinhas-me feito uma pergunta que eu tinha dado uma resposta e depois perdi-me. E então eu sou uma pessoa porquê? Porque subitamente os livros são feitos da frustração contínua destas E quem paga são as desgraçadas das E as personagens. personagens andam sempre ali de massa para cabaço. Mas a verdade é que a felicidade não dá livros. A felicidade é muito chata porque. Ontem eu vi outra vez essa frase exatamente. Vocês têm que ler um livro que eu acho que vi ali. Não sei se vi, vi ali. Ali tem um livro que é do Miguel Real, só tem um exemplar, por isso quem chegar primeiro é baratinho, custa 12 euros ou lá, que é um livro. O Miguel Real, vamos estabelecer aqui, o Miguel Real é um gênio. É um gênio. Pronto. Se alguém disser que não é, vamos ter violência física. É uma coisa que não é ridículo. É genial. É um gênio atento. E é um gênio atento, é um senhor, é um gênio de maneira cordial, é discreto e não assume a postura dele gênio porque é humilde. E por isso, mas é um gênio. E ele escreveu 2 livrinhos pequeninos muito, muito bons. Nova Teoria do Mal e a Nova Teoria da Felicidade. O que está ali é a Nova Teoria da Felicidade. A Nova Teoria do Mal é mais interessante, é mais poderoso, foi o primeiro que ele escreveu, destes dois. Mas o que está ali é da felicidade. É muito interessante ler aquele livro. Primeiro porque ficamos a saber que as crianças não são felizes. As crianças regozijam. Mas a felicidade não é o regozijo. A felicidade é um estado de maturidade. A felicidade só se alcança quando nós nos apaziguamos, quando nós nos conhecemos e nos apaziguamos com quem somos e quando estão afastadas as 4 ou 5 como dizer, os 4 ou 5 elementos que nos trazem o mal, que é a expectativa da morte, a dor, enfim, eu não sei de cor, mas está lá tudo. E depois aprendemos, no fundo, a partir da explicação que ele faz na felicidade, que o mal é um dado adquirido e é uma coisa ontológica, é algo que faz parte, é inevitável. Nós nascemos, no fundo, nascemos no mal. Porque nós nascemos, não procedemos se não fosse alguém, por instinto ou por algum interesse estranho, cuidar de nós. Porque nós não procedemos, nós nascemos absolutamente imperfeitos. E por isso nós nascemos imediatamente no mal, porque nascemos com a dor, nascemos perecendo, nascemos para perecer, nascemos imediatamente com a possibilidade de morrermos imediatamente. Este momento o mal dá voltas muito... O mal é natural. O pessoa é antigo, já não sei. E tratou mal os filhos. E tratou mal os filhos. É preciso dizer. Por isso, o mal é uma coisa, é um dado adquirido e faz parte da natureza. A natureza oferece-nos o mal, impõe-nos o mal. O bem não. O bem é uma construção. O bem já não é ontológico, é ontológico. Por isso, o bem é algo que nós, que depende, por exemplo, da cultura, que depende de muitas coisas. Por isso, o bem, nós podemos conceber que uma pessoa possa viver a vida inteira sem aceder ao bem. Sem aceder a benesse nenhuma, e ter uma vida de agruras contínuas. Podemos até conceber que a pessoa nasce e quando passado umas horas morre. Por isso, a única coisa que pode que lhe foi dada foi o mal. E por isso, não é por acaso que as histórias se fazem do mal. As histórias não se fazem do bem. As histórias podem fazer-se da expectativa do bem. Mas não há nenhuma história que comece com a pessoa feliz e que está feliz e que é tudo feliz e o primeiro capítulo dela é feliz, o segundo é feliz e depois é feliz, depois casa a filha e ela é feliz e o marido da filha é perfeito e eles são perfeitos e a casa é perfeita e entre o perfeito e o mundo é perfeito. Isso aí não há, porque as coisas não são assim. Por isso as histórias são todas um sorriso de maldade. E podem aqui ou lá ter assim essa expectativa da bondade, mas de facto a literatura é feita de coisas más. E por isso o autor é um indivíduo que imagina coisas más. Por isso tem de ser alguém capaz de prefigurar a maldade. Sim. E pronto, e então é terrível, os autores são muito perigosos. É uma boa oportunidade de poder experimentar a maldade de forma inútil. Há um escritor, só para terminar este capítulo,
um escritor que já vi que o Walter também gosta muito dos nórdicos, não é? Há um que eu não sei se conheces, deves conhecer, que escreveu um romance que ganhou até o Nordic Council Prize, aquele muito conhecido, aquele prémio muito conhecido lá das escandinavas. Tem um romance assim, fininho, um pai com 50 páginas, é uma beleza, que é o Oceano. A raposa branca. A raposa azul. Azul. Isso a Li propósito isso no ano passado, sei o que era do Walter, a raposa azul. Isso é uma coisa, esse romance a raposa azul. Tem uma passagem linda lá para o fim que ele diz uma coisa que eu gostava tanto Isso é de propósito roubar. Andei aliás de cheio de voltas, como é que eu mal, roubo isto? Mas não dá. Porque é muita ideia tão galinha, tão acabada que não dá para roubar. Que é muito bonito. Que ele fala, quando apareceu a eletricidade na Islândia, as pessoas concebiam Deus como uma energia. As pessoas pensavam, Deus é o quê? Deus é a luz, Deus é o dia é de Deus, a noite é do diabo. E quando apareceu a luz elétrica, as pessoas acendiam a luz e poupavam a luz, desligavam a luz, porque achavam que, de alguma forma, estavam a trazer Deus à noite. Era como se estivessem a gastar Deus. E Deus era alguma coisa que competia aos dias, que talvez a natureza tivesse reservado Deus para os dias. E talvez não lhes competissem eles, aos homens, o absurdo de fazer Deus aparecer à noite. E então olhavam para as lâmpadas como se as lâmpadas fossem o corpo de Deus. É a coisa mais bonita do mundo. E eu pensei assim, como é que eu roubo? Era tão bom roubar isto. Não dá para roubar. Por acaso também eu é muitas vezes assim, por acaso. Muito Eu bonito. tenho lá, é uma beleza, e a pessoa começa a pensar o que é que eu posso fazer, que ninguém pense que eu estou Que eu aqui. roubei isto, como é que eu posso usar esta ideia, esta imagem, aplicada noutra coisa? Não, e a perseguição da Potenciar raposa, isto, da raposa é uma muito coisa extraordinária, é a perseguição. Aquela neve. A raposa confunde-se na neve, porque aquela neve à Mas noite a raposa é é realmente branca, sim. azul, não é? Quem conhece a Escandinávia sabe que a neve à noite é azul, não é branca, é azul. Faz aquela reflexão e esquisita. tal esquisita, pois é. E a raposa, que não é azul, é branca, mas está no meio da neve, aquilo é uma descrição genial. É uma coisa genial. Além do que o Ciano é o letrista da Björk, por isso é o tipo que faz as letras da Björk. Da Björk, pois. Tem um lado Bom, mais este é o momento em que eu vos desafio a colocarem perguntas aos convidados. das fáceis. Das fáceis. Não, das fáceis, não, isto é dizer. A esta hora. Não acredito em tudo o que ele disse, não, meu Deus. Uma grande pergunta que se impõe neste momento: a que horas são? Eu não uso relógio, portanto, se alguém souber responder. Eu tenho, mas está atrasado. Daqui não se sabe. São 8h20. E tenho uma mensagem da professora Ana Isabel Serpa dos Açores, que não sabe que amanhã vai ser homenageada no JL. Não, que eu não disse. A vocês não digam nada. É mais engraçado dela depois comprar o JL e ver. Alguma questão? Parece nas escolas Meu Deus, com os alunos. Olha um senhor. Custa sempre muito. Sim, força. Eu passei férias naquela cidade, naquele encontro de escritores no Brasil, o É para ti. Para ti. na mesma pousada onde aquilo aconteceu. Então sempre fiquei muito ligado a Paraty e fiquei muito curioso porque tenho acompanhado ao longo dos anos esse encontro de escritores quando o Walter ficou muito conhecido, como é que viveu com aquilo tudo, porque deixou o meio mundo de boca aberta. Pois também. Como é que viveu isso? Foi, eu fiquei muito feliz e achei que eles eram todos malucos. Aquilo extrapolou assim de uma maneira, aquela história das cachopas virem todas pedirem casamento e não sei o quê. Posso dizer que para fazer um dos percursos, eu cada vez que queria ir almoçar, nós tínhamos lugares específicos para almoçar, os escritores convidados. E cada vez que eu tentava, para ti é mínimo, não é? Aquele núcleo histórico onde nós nos mexíamos, é uma ruinha que vai da pousada até ao recinto. Enfim, é muito pequenito. E eu chegava a fazer 150 metros em hora e meia. Não conseguia andar. Com as pessoas a pedirem-me autógrafos ou a tirarem fotografias comigo ou a impingirem-me as filhas. Era uma coisa absolutamente surreal. Era assim, não
não tinha explicação, não, e eu, a dada altura, aquilo era tão interessante que enfim, eu fui-me abstraindo e não dava conta do tempo passar. Mas a dada altura comecei a perceber do cansaço. E comecei a perceber que era meia-noite muito depressa e que não tinha conseguido fazer nada. Às vezes não tinha conseguido ir almoçar, lembrava-me, eu se calhar não, eu jantei ou almocei, fazia as contas e não. Tinha tentado ir e depois alguém me levava ali, vais cumprimentar o não sei quem, e aquilo adquiriu assim um entusiasmo tão grande que eu já via pessoas, por exemplo, num dos casos a malunada era a atriz, de repente estava numa situação que me dizia, tem ali uma pessoa que eu quero conhecer, e eu olhei para ela e